Como tem muitas variáveis, então procure um bom profissional. Então, como isso é extremamente batido, nem vou repetir. Apesar de estar falando, estou repetindo. Eu acho que essa questão é muito importante. Eu acho que o LCL, a mensagem seria essa, né? O LCL, para mim, é um grande mote sobre custo-benefício. Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que vai simplificar a forma como a gente debate o mercado de comércio exterior no Brasil e no mundo. Hoje, vamos falar de um termo que surge diariamente no Comex, a carga LCL. Você sabe do que se trata? Bora bater um papo com especialistas no assunto para ter ainda mais informação e resolver os problemas do dia a dia com mais facilidade. Meu nome é Diele e eu sou a host desse episódio. À minha direita, temos o Lucas. Lucas, se apresente, por gentileza. Bom, meu nome é Lucas Balioli, mais conhecido como Lucão. Lucão. Sou profissional de comércio exterior há praticamente 20 anos e vim aqui para auxiliar e compartilhar um pouco do que a gente adquiriu de conhecimento esse tempo. E fico mais uma vez agradecido e honrado de estar dividindo essa mesa com essa turma, gente boa demais. Obrigada, Lucão. Ana, conta um pouquinho pra gente. Olá, meu nome é Ana Karina. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu trabalho na empresa Craft e trabalho com carga LCL desde 2005, há um bom tempinho. Isso aí, muito obrigada. Bruna, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória. Então, pessoal, sou a Bruna, prazer estar aqui. Eu tenho 13 anos de experiência no comércio exterior e aproximadamente uns 8 anos de experiência no LCL. E é muito bom estar aqui para compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Que legal. Obrigada. Sig. Olha, todo mundo falando que tem anos de experiência no LCL, eu tenho 0,2 anos de experiência com LCL. Mas tu tem algo bem importante aí pra gente. Inovação. Legal. Gente, eu sou o Sig, sou PhD em Ciência da Computação, sócio da Maia Technologies, entusiasta de inovação e hoje estou aqui ajudando a Diele e a gente tocar esse assunto aí que é tão importante para o comércio exterior, que é o LCL. Isso aí. Obrigada aos nossos convidados por terem aceito o nosso convite. Bora, toca a vinheta. Para a gente começar, eu acho que é bem interessante a gente contar, né? O que é LCL, qual a diferença para FCL. Vai gostar de ouvir a... Vou voltar. Tá? Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Então, gente, voltamos da vinheta e vamos falar o que é LCL. Qual a diferença para o FCL? E aí, Lucas? Como que tu poderia resumir isso? LCL. A pessoa está lá, o cliente liga e fala assim, quero mandar uma carga LCL. Bom, como até comentei ali no início da apresentação, já tive alguns figurantes do comércio exterior que operam a carga consolidada, e o LCL é o Less Container Load, ou seja, a empresa que não está trazendo ou vai trazer, exportar ou importar uma carga menor do que a unitização de um container que seja o FCL, ele vai estar operando no LCL. Então, a partir daí, seja na importação ou na exportação, o LCL ajuda e facilita o transporte de menores volumes, né? Então, tanto para a empresa que quer exportar apenas um pallet do produto dela ou importar apenas uma caixa daquele produto que ela precisa. Então, isso é um facilitador, né? Opera no modal marítimo e que muitas das vezes o aéreo, que às vezes a pessoa diz, não vou trazer um container, vou trazer aéreo. Mas isso é o facilitador do LCL. Não tão caro, às vezes, quanto o aéreo, né, pela rapidez, é claro, é dentro do modal marítimo que hoje compõe um custo bem mais baixo aí para os operadores. Então, se o cliente, eu quero trazer, ele já pensa começar a importar ou exportar, ele já vai pensar num container inteiro. Então, a gente pode afirmar aí que tem essa opção com custos reduzidos e tudo mais, né, para os clientes. Se a gente pensar, vamos trazer LCL, que tipo de benefício que a gente pode perceber nisso, assim? Eu acredito que é o custo-benefício, né? O cliente ele acaba pagando por espaço que ele está ocupando dentro daquele container. Então, baseando nos custos, né, é muito mais vantajoso para o cliente trazer um LCL, pagar pelo preço do tamanho da carga dele, porque a cobrança de frete é feita em cima do peso ou da cubagem da carga, do que pagar um frete pelo container inteiro. Inteiro e não precisar, porque às vezes o importador ele espera... vou encher um container para depois trazer a importação, né? E a gente sabe que o frete internacional acaba oscilando muito. Exato. Né? Então, ele paga só por aquilo que ele usa. Então, esse é um dos benefícios. É uma otimização, né, do espaço. Né? Assim como o container está por navio, a carga
LCL está para o container, ou seja, você tem aí, em média, 55 metros cúbicos para você estufar um container, é claro, respeitando as limites de peso e tudo mais, né? Mas acaba otimizando a logística do cliente, né? Para que pagar por um total se eu não tenho necessidade disso, né? Porque se a gente olhar hoje no modal, nos negócios internacionais, um jeito de trazer fracionado seria o aéreo, que tu comentou. Isso. E daí também, ou o LCL. O LCL. Aí existe uma outra linha que chama o CIER, né? Em que você faz uma pernada marítima e uma segunda pernada aérea ou vice-versa, depende por onde faz. Aí você mistura os modais, né? Mistura os modais e fica um transit time, às vezes, melhor para o cliente. É um meio termo, né? Eu acho que aqui a gente já tem duas boas lições aqui, porque como a gente busca simplificar a nossa mensagem do comércio exterior, a gente já conseguiu ter uma conclusão de que o LCL pode ser aquela porta de entrada para quem quer importar ou exportar e não necessariamente precisa preencher um container inteiro. Né? Ele pode comprar uma parte desse container, vamos lá, pagar por uma parte dessa carga. Eu acho que isso é muito interessante. Depois a gente vai voltar nessa questão dos custos, mas ainda falando sobre essa questão de separação, né? Eu vou fazer uma importação e eu quero trazer uma caixa. Quando que vale a pena eu trazer isso via marítimo, aéreo? Vocês devem trabalhar com isso todos os dias, devem poder ajudar nessas análises. Ou, eventualmente, até por um correio expresso, que não dentro de um navio, né? Como é que a pessoa que está importando ela pode começar a buscar essas informações para poder decidir corretamente? O que vocês acham aí? Eu acredito que tudo depende, né? Vai depender aí da... Essa é a frase que eu quase sempre escuto no início. Ô, Sig, é o planejamento, né, Sig? O planejamento. E como é que eu faço? Tem que ter planejamento. Tá, mas a Bruna falava que depende. Porque dentro do nosso setor aí do comércio exterior existem diversas exigências dos clientes, né? Ou dos importadores, enfim. Tudo vai depender do que ele precisa. Se ele precisa receber essa carga rápido ou se ele precisa de um custo mais baixo. Então, aí a gente começa a tentar entender a necessidade do importador para tentar achar o melhor produto para trazer a carga dele. Se ele vai vir por aéreo ou LCL, se o cliente tem um pouco mais de pressa, ele paga um pouquinho mais caro e traz a carga no aéreo. Agora, se ele não tem, ele paga um frete um pouco mais barato, otimiza os custos e traz no LCL, que daí demora um pouco mais para chegar. Legal. Às vezes tem a questão da pressa, mas também o fator frete diferencia muito, né? Então... Você diz frete do valor do frete ou do momento do ano? O valor do frete. Geralmente o aéreo acaba sendo mais caro, o tamanho da mercadoria. Então, mesmo quando a carga é pequena, tem pressa, mas não está disposto a pagar um valor até tanto, eles acabam optando pelo LCL, a carga marítima consolidada. O frete é um fator muito importante para isso, né? A gente vê nas negociações, até às vezes a gente vai fazer uma conta, né, da cubagem do container versus o valor do frete que é ofertado. Realmente é sinônimo de uma diferença bem grande ali. Então, para quem está começando, como o Sig muito bem falou, as importações ou exportações, contratar um LCL, que é um embarque consolidado, que a gente chama também, né, para quem está mais familiarizado, é uma maneira boa de reduzir os custos, então. O mais importante disso é saber apresentar e ele está de frente com um profissional, né, que ele vai contratar um profissional que realmente saiba apresentar essas soluções para o cliente, porque muitas das vezes aí a gente escuta, estando no mercado, que mas tem pegadinha aqui, não existe pegadinha. Você consegue fazer uma simulação para o teu cliente, ele tem menos restrição de limite, como no aéreo, de dimensão, né? Então, assim, ele, sem sombra de dúvida, com uma programação, você consegue fazer uma rotina bem programada para o teu cliente, ele não vai disponibilizar caixa, fluxo de caixa, nem ter que despender mais impostos, ele consegue fazer um giro melhor. Você diria que dá para ter um planejamento mais acertado com LCL do que num full container, por exemplo? Porque ele pode estar comprando demais versus aquilo que ele está vendendo. Então, ele pode quebrar esse full container, esses 55 metros cúbicos, em embarques semanais, em embarques quinzenais. Vai depender do planejamento e o giro dessa mercadoria. E muitas das vezes o que acontece, a gente fala de valores e tudo mais. A carga LCL, ela geralmente tem uma característica também, muitas das vezes, tem um valor agregado alto. Porque, às vezes, é um componente eletrônico que está ali no meio. Entendi. E é uma caixa, mas cheio de chip pequenininho, né? Então, assim, não adianta, ele não vai comprar um container nunca.
Claro. Né? Então, às vezes, é a característica da carga e ele está bem assessorado com profissionais, como estão todos aqui, mostrando para ele qual seria a melhor vantagem nisso, né? dele. Até um ponto aqui que a gente até colocou na pauta, que é justamente o custo-benefício do LCL. Porque quando a gente fala que o frete internacional ele é mais em conta, porque afinal você paga só pela parte que você está utilizando, né? Que no cálculo do LCL ou o peso ou a cubagem, o que for maior. Né? Só que tem algum outro ponto que o cliente, se ele vai analisar a logística como um todo, qual o custo-benefício? Existe algum impacto nos custos dele que a gente deve ressaltar, como você falou, né, Lucas? Tem que analisar a operação como um todo. O que hoje vocês estão sinalizando para os clientes desses custos como um todo? Eu acho que outro fator importante é a garantia, uma certa garantia do embarque da carga na questão a situação de mercado hoje, na importação, que está tendo falta de espaço. No LCL, os armadores, eles não ficam rolando o container porque não tem espaço. A gente já tem uma garantia de que nosso container vai sair toda semana ou quinzenal, dependendo do serviço de cada empresa. Isso é um diferencial extraordinário, né, Ana? Porque ele não fica... Então, quer dizer que o LCL... aquele container não fica tão sujeito a essas oscilações de mercado. Exatamente, até porque dentro de um container pode ter 10 clientes e tu ficar rolando uma semana, 2 semanas. São 10 clientes para apagar incêndio, não é um só. Né? Então. E assim, além do frete internacional, quais outros custos? Tem alguma coisa que diferencia do full container? Olha, vamos lá, olhando a cadeia toda, desde o início até a chegada daqui, os custos são praticamente os mesmos, as taxas, o que o cliente tem que fazer, né? Uma característica da carga LCL, ela é tratada como carga solta, certo? Nós utilizamos o container para fazer unitização, mas ele é simplesmente uma embalagem. Contanto que vocês vão ver lá no CE mercante de carga LCL, ele contempla que ele é um CE de carga solta, tá? Então, quando você desconsolida a mercante, o armador lança full container, o NVO, que é o consolidador, que tem um papel de consolidador de cargas na origem, vai desconsolidar aqui e essa carga vira uma carga solta. Eu vou me atravessar aqui. Eu quero perguntar uma coisa para vocês aqui. Eu fui pesquisar sobre a LCL antes de vir, claro, né? Fazer o tema de casa. E veio, logicamente, como em todo comércio internacional, muitas terminologias e tal, né? E aí eu queria que vocês tentassem explicar, porque o nosso foco é justamente aquela pessoa que está começando na área e quer entender, assim como eu, e aí eu me sinto muito à vontade nesse momento, que é perguntar isso. Como é que funciona esse processo do tipo, o meu pacotinho sai de lá, ele vai entrar em algum container. Quem faz esse colocar dentro do container, essa organização, vocês já vão dar o nome correto, né? Quem planeja essa vinda até aqui e quando chega aqui, alguém tem que tirar isso do container também e separar e deixar num palletzinho alguma coisa para eu ir buscar. Como é que funciona esse processo como um todo? Porque eu sei que tem nomes aí, tem o co-loader, tem a pessoa que te ajuda a ovar, desovar, enfim. Como é que funciona isso? Na operação, Sig? Eu quero saber da operação. Para a gente contar a operação, desde a origem. E aí, gente? Bruna, como é que funciona? No caso do LCL, nós o co-loader, somos nós aqui, consolidamos a carga, nós temos um agente na origem. Certo. E esse agente ele faz todo o controle de todas as cargas que eles recebem num determinado armazém de origem. Ah, tá. Ele que controla isso aí. Ele que faz esse controle. O exportador, ele é o responsável por entregar a mercadoria no terminal. Ou, dependendo do Incoterm, o nosso próprio agente ele faz a coleta das cargas e entrega desse determinado armazém. E é o próprio armazém que faz a consolidação do container. Então, ele junta todas as cargas, quais as especificações. Algumas cargas, não pode ser empilhável, certo. Ou uma... não é química, por exemplo, química, não pode misturar com alimentícia, bem legal que a gente vai falar depois sobre essas misturas de carga. Então, ele toma todo esse cuidado para poder fazer a estofagem do container de forma correta e segura e embarca a carga. É assim mais ou menos que funciona, de forma simplificada, né? Porque existem vários fatores. Então, ele é corresponsável por essa estufagem, vamos chamar assim, do... A grande diferença é que existem terminais para você ovar ou unitizar o container e no destino aqui, no caso da importação, você desovar e liberá-las por unidade, ou seja, certo. Por cada house ou por cada embarque, cada importador que esteja ali. Mesma coisa na Expo, é a mesma coisa também. E uma coisa assim, que eu percebo como no dia a dia, eu trabalho no planejamento, na inteligência logística, né? Um fator muito importante que eu penso que diferencia os dois, que eu vejo, daí vocês como especialistas vão saber dizer melhor, é essa questão do prazo. Querendo ou não, no LCL,
você tem que se programar um pouquinho antes com o exportador, né? Nesse lead time, que é esse tempo total da operação. Porque, por exemplo, se todos os exportadores têm que entregar no armazém, vocês precisam de mais tempo. É isso, Ana? Lá na origem, como é que funciona? O cliente falou assim, a carga está pronta, eu quero embarcar semana que vem. Exatamente. No LCL, tanto na importação como na exportação, geralmente o deadline, o lead time, é 48 horas antes do deadline do armador, de documentação do armador. Então, a carga tem que estar no terminal 48 horas antes do deadline do armador, liberada para a gente conseguir ter tempo para fazer esse plano de estufagem. Quando é uma carga perigosa, daí a gente precisa de um tempo um pouquinho maior, geralmente 72 horas antes. Porque eu imagino que tu vai precisar ainda da aprovação do armador daquela carga. Exatamente. Para depois dizer, ok, pode mandar a tua carga para o meu armazém. Imaginando o cara que está começando nisso sem ajuda, ele já se perdeu no primeiro deadline. Ele já se perdeu no primeiro, porque daí ele pensa assim, tô com uma carga pronta hoje, vou mandar lá para o armazém, vai embarcar em 2, 3... Não funciona assim. A gente ressalta. Uma característica do LCL é justamente essa, de você ter que se programar um pouquinho antes, porque o deadline do armador não é o seu deadline. O coloader tem o seu prazo. Porque a gente precisa desse tempo para poder fazer a estufagem do container, fazer a conferência da documentação, porque toda a carga que entra no armazém do nosso agente lá na origem é feita uma conferência prévia da documentação, invoice, packing list e a carga que está chegando no armazém. E antes de tudo isso, e fazer a estufagem do container, então a gente precisa de realmente um tempo maior. E daí envolve também os terminais, né? Então, seja lá, você tem que ter um ticket de pesagem. O que é isso, cara? Bom, a carga vai ser recebida na China ou em Hong Kong, por exemplo, sei lá de onde ela vai embarcar. Então, alguém tem que entregar ou alguém vai retirar e vai entrar a um armazém que são alfandegados. Certo. Na grande maioria, seja na origem e no destino, né? Então, essa carga vai entrar. Ele pega a documentação, como a Bruna colocou, vai lá, vem invoice, vem o packing list. O packing list diz que é um pallet com 1.500 quilos, beleza? Quando essa carga é recepcionada no terminal, que vai fazer toda a apeação, a estufagem do container, ele entra com um ticket de pesagem. Ou seja, a documentação diz que é um pallet com 1.500 quilos. Chegou, recepcionou a carga, pesa, mede. Um pallet com 1.500 quilos com 2 metros cúbicos, por exemplo. Tem que bater essa informação. Quando ela chega no destino também. Quando chega o container, que ele é liberado pelo mapa, você vai ter que pesar. Então, o ticket de pesagem acontece divergência, por exemplo, da invoice packing list com o ticket de pesagem da origem com o que chegou aqui. Como é que você vai provar? E aí, como é que faz? Né? Então, são as informações oficiais que a gente tem que ter. O agente, o NVO, o consolidador, vai pegar dentro da origem dele lá a documentação e o ticket de pesagem lá, e nós que estamos recebendo, o terminal que estiver recebendo, vai ter que provar também como que a integridade da carga na chegada aqui. Até porque isso vai influenciar na Receita Federal, né? Às vezes chega uma consolidada com 2 containers, por exemplo. Certo? Vieram 50 caixas. Eu estufei 25 no container A e 25 no container B. Então, a tua equipe de terminal ela tem que ser muito esperta para entender, para ler corretamente os documentos, as marcações, para poder conferir aqui, dar o aval para a Receita que chegaram a integridade dos volumes, chegaram 50. O bom de ser co-host é que a gente vai se atravessando aqui e depois a host Isso, vira, a gente né? organiza, né? E eu vou numa pergunta que tem na pauta aqui, que está lá no finalzinho, que justamente diz isso aí. A pesagem sempre acontece novamente a pesagem aqui quando chega? Sim. Ou é só quando é solicitado? Sim, é pesado. Né? A gente tem que fazer a conferência, até porque o terminal é fiel depositário da mercadoria, então eu tenho que ter a integridade da carga. Então a gente faz relatórios fotográficos, desde o início da operação, rompimento de lacre, abre a porta, foto do início ao fim do processo, da separação da carga, até... Se tiver uma caixa rasgada, nós temos que apontar no TFA, que é o termo de falta e avaria, a gente faz tudo certinho para que tenha a questão de seguro, tem a questão a questão legal da Receita, entender que
faltou caixa, sobrou caixa. O que é isso? Tem que recolher mais imposto daquela parte? Né? Acontece de o cara mandar um brinde lá, o cara mandou um vinho em cima do pallet do cara. Agora eles estão mandando muito brinde. Mas também tem duas situações, porque tem a situação que o cliente pede para você pesar na Isso, aí origem tem uma solicitação. para conferir se o peso está de acordo com a documentação que o exportador fez. Geralmente, quando o cliente pede para você pesar, alguns terminais cobram Aí é um adicional. para isso. É isso mesmo. Porque a responsabilidade de mencionar os dados da carga é do exportador. Isso mesmo. Então, às vezes, o terminal pode apontar uma divergência, mas se o exportador falar, não, o peso é esse, eu tenho certeza que é esse, vai seguir o que o exportador mencionar no documento. Aí que isso está aí. um ponto importante, né, Ana, que tem que pensar em todos os custos, né? Uma parte, como a gente está falando da parte operacional, que eu acho muito interessante, é a gente contar um pouquinho para quem está ouvindo como é que funciona essa parte da liberação do container. Por exemplo, se eu fecho um container inteiro, um full container, eu vou acompanhando ali, né, o navio atracou, foi dada a presença de carga, eu já posso imediatamente registrar e retirar o meu container quando deu canal verde, liberou, deu tudo certinho. No LCL, acontece imediatamente? Conta um pouquinho pra gente como que é esse processo quando a carga chega. Bom, eu, como hoje, profissional atuando em terminais alfandegados, posso ajudar vocês nesse sentido. Conta um pouquinho pra gente, Lucas. Toda a carga, vamos falar aqui por Itajaí, nós precisamos receber a documentação house final, UBL, invoice, packing list, de todas as cargas que estão dentro do container. Apresentamos para o porto que vai descarregar, tá? Para depois puxarmos esse container para o terminal. Vamos lá, para resumir, ser bem ilustrativo. Atracou, então navio atracou. Vai para um terminal. Atracou, fez a operação da descarga. A Receita autoriza nós transferirmos esse container em até 48 horas. Ela tem que dar uma janela para nós fazermos um trânsito alfandegado, né? Ou seja, ninguém nacionalizou nada, do porto, da zona primária até uma zona secundária. Sabe um ponto que eu vou te interromper ali, que eu acho bem interessante? Por que isso não acontece na zona primária? Porque a gente tem um caso em Santa Catarina, para quem está ouvindo, que operações acontecem na zona primária. Mas geralmente Essa é porque... é a minha pergunta. Dá para fazer na Isso. zona primária? Daria para fazer a desconsolidação do container na zona primária, mas a gente enfrenta uma situação aqui que os portos eles foram criados para serem de passagem de container. Então, às vezes, não tem armazém suficiente para aquilo, ou mesmo a agilidade operacional que o cliente precisa. Porque imagina, para você movimentar um container, é um importador, um container, uma janela. Agora o LCL vem com quantos houses O dentro? cuidado com a carga. Quantos houses tem vindo assim? A no média é LCL? 8, 10, aí vai. Né? A média mundial é de 8 houses por container, ou seja, São 8 embarques. por container. Então, geralmente, a zona primária ela não está habituada com isso, né? Para quem está acompanhando o nosso podcast, onde a gente fala que zona primária e zona secundária. Nós gravamos um podcast sobre zona secundária, que são armazéns alfandegados. Então, zona primária, onde o navio, o avião, ele tem a primeira parada. E zona secundária é tudo que não é portos, aeroportos e aduanas, tá? Corre lá para ver no Teus Isso aqui é uma Itons. escola de comércio internacional. Isso aí. Então a gente fala, né, de zona primária, bem zona isso aí secundária. mesmo. Desculpa, Lucas, daí tu estava contando pra gente que é removido da zona primária para a zona secundária. Isso. Então vocês, quando o navio atraca, você estava contando pra gente que tem 48 horas para fazer a remoção Isso. desse container. Então, o container chegou no terminal, o cliente já pode ir lá buscar? Então, vamos lá. Mais ou menos. Agora, até o sistema... Depende, como diz a Bruna, né, Bruna? Depende. Eu vou bem resumir aí o máximo possível para deixar bem ilustrativo. A partir da atracação do navio, da operação da desatracação do navio, o terminal tem 48 horas para puxar esse container. Puxar seria o quê? Tirar ele lá do porto e trazer para o terminal. Famosa DTC. A DTC aqui, Isso, né? que é a declaração, né, de Trânsito transferência de container. É isso aí. Trânsito. E daí, beleza, você tem 48 horas. A partir dali, hoje o mapa, ele já faz a verificação, a partir da atracação daqui, ele já verifica se ele vai cair para vistoria ou não. Tá? Ele recebe, nós imputamos num sistema, que o mapa tem a visibilidade, e ele faz a seleção da forma deles lá, o que vai cair para vistoria de madeira ou não. E depois as outras vistorias de cargas específicas de mapa vegetal ou animal ocorrem depois.
Mas o mapa pode intervir Pode. só por causa do pallet? Pode. Sim. Então, Ali assim, que é uma característica por exemplo, do LCL, né? se- Porque geralmente as cargas são paletizadas. mas às vezes, assim, por exemplo, a gente tem bastante, isso já é recorrente, carga da Índia, que vai vir via China para cá, a incidência de mapa é de 99%, por exemplo. Né? Que daí vem a parte internacional, que é a primeira pernada, a segunda pernada, para poder chegar aqui. Isso aí, se tiver pauta aí, a gente vai falar. Mas 48 horas para remover. Então, se o navio parou a operação, o deadline é de 72 horas para eu apresentar aquela documentação. House final, invoice, packing list, CE mercante. Se eu tiver a CE mercante e tiver tudo certinho, eu removi nas 48 horas. Se o mapa tiver liberado, eu já tenho autorização para fazer a desova do container e fazer a separação de cada lote. A gente segue um procedimento bem correto, que é assim, só fazer o rompimento do lacre na presença do fiscal para fazer a vistoria. Naquele momento, a gente separa a mercadoria, deixa pronta quando há vistoria e já libera. A CE mercante, para que nós pedimos a CE mercante? Nós precisamos lançar um número para que a presença seja imediata. Ou seja, a partir de que a mercadoria adentra ao recinto, ela é presenciada. Então, a presença ela é automática. Daí vai depender do Mas o cara, do mapa. o importador não pode, ele até pode registrar, mas ele não vai ter termo de falta e avaria, a carga não vai estar desovada e ele não vai conseguir retirar. Porque a desova só se dá depois da liberação do mapa. Nós trabalhamos com SLA, a grande maioria dos terminais aqui de retrohoras trabalham com SLA de até 48 horas depois da liberação do mapa, ou seja, da última intervenção, o último interveniente liberar, que é o mapa. Nós temos 48 horas para deixá-la desovada, com termo de falta, avaria, foto, tudo certinho. E 24 horas para devolver o container vazio do nosso cliente, que é o consolidador de carga. Muito bom. Né? Então, esse é um SLA padrão. Então, em média, tá? Nós operamos aí com um tempo máximo de 5 dias, 6 dias, entre a atracação do navio, transferência para o terminal e desova, disponibilização da mercadoria para o importador. Então, quer dizer que o cliente, se a gente pensar no planejamento da importação, eu vou fazer um full container, né? Eu vou trazer um container inteiro. Eu vou ter um prazo do início ao fim. Não, eu vou optar pelo LCL. Eu tenho que considerar pelo menos uma semaninha a mais Isso lá aí. na origem, que é o prazo para eu mandar a carga para o armazém do consolidador, né? E tenho que considerar pelo menos aí uns 5 dias a mais no destino, que é esse prazo da desova do container. Então, esse é um ponto que a gente pode dizer, tem um benefício, o LCL, por conta da competitividade do frete internacional, mas a gente tem que considerar um pouquinho mais de planejamento, que o prazo entre o exportador disponibilizar a carga e eu retirar a carga no destino final é um pouquinho maior. Deixa eu te perguntar, inclusive, alguma coisa. Quem sabe a Bruna e a Ana podem me ajudar aí nessa questão do planejamento. A gente volta um pouquinho na questão dos valores, porque uma das primeiras pesquisas que eu encontrei, fui até alguns sites e um dos sites lá dizia assim, cuidado com o LCL, pode ser uma cilada, porque a quantidade de taxas, e aí você tem essa questão do handling, você tem que pagar para o terminal, para o porto, etc. Tem uma tabela, encontrei algumas tabelas específicas com várias tarifas, várias taxas e tal. E a minha pergunta é justamente isso, quer dizer, quando você está planejando um LCL, importação, exportação, você leva em consideração, logicamente, essas tabelas, essas taxas, essas tarifas. Eventualmente, um FCL pode ser realmente uma cilada, pode ser que o FCL seja um melhor custo-benefício do que o LCL. Como é que funciona isso? Por que eu estou perguntando isso agora? Porque depois que o Lucas falou sobre toda essa evolução, que tem que sair daqui, que vai para lá, porque tem esse manuseio da carga, tem que separar ela, tem que verificar. Então, existe um manuseio da carga e tal, e isso tudo é cobrado, A né? gente já pensa que os custos de armazenagem são mais altos. Ou né? Então, conta um pouquinho para a gente. Né? Proporcionalmente, não é proporcional ao frete. Pode ser eventualmente uma cilada, porque às vezes assim, eu vou trazer só uma caixa que vai vir dentro do container, beleza, estou economizando. Mas às vezes você vai pagar em taxas e tempo de carga, e também não sei, aí quem sabe a gente vai entrar nessa pergunta depois, dentro do container veio outras cargas e uma delas foi bloqueada, a minha também tem esse risco. Sabe, essa análise desses riscos, como é que vocês fazem isso no dia a dia? Isso aí deve ser um xadrez, né? Um jogo de xadrez. Hoje em dia, não é só mais vender o frete. O frete é uma parte do processo. Mas o LCL, por conta dos custos de armazenagem, ele deve ser avaliado pelo cliente. Porque a carga ela para num terminal de zona primária,
ela é removida para um terminal de zona secundária e essa armazenagem ela é cobrada, tanto na zona primária quanto na zona secundária. Então, isso encarece também para o cliente no final das contas. Né? O cliente vai... É importante calcular, além do frete, não só o tom metro da carga, o frete em si, mas também os custos de armazenagem. Porque se o cliente pensar, eu estou trazendo só um pallet, então eu vou pagar proporcional à armazenagem aquilo, na verdade não. Geralmente a alíquota de armazenagem do LCL, ela é mais alta do que o full container. Então, mais alta, porque você tem manuseio, logicamente. Isso, e tem outras taxas também. Disso, mais pergunta que resposta. Também tem mais risco de demurge por causa de todo esse manuseio da carga? Demurge não. Não tem? Demurge não, porque o próprio terminal ele faz a entrega do container vazio para o terminal indicado do armador. Então, a demurge, o cliente ele se isenta. Então aí eu tenho uma baita de uma vantagem. Pelo menos isso. Coisa linda. Esse fantasma está longe, pelo menos. Tá longe. Beleza. Ana, e se a gente pensar nesse manuseio todos de carga, como é que funciona, por exemplo, para eu fazer essa análise, né? Quando que vale a pena? Claro, a armazenagem a gente pode ver que é preciso ser estudada, porque a alíquota da armazenagem é um pouco maior do que o do full container. Mas, às vezes, vale muito a pena, porque você economiza no frete, paga um pouquinho mais de armazenagem. Então, ali que vai, nossa sugestão é sempre falar com especialistas e fazer esse cálculo total. Mas quando que eu sei que eu posso trocar um FCL por um LCL? Por exemplo, eu estou pegando o tamanho da minha carga. Tem limitações no LCL? Tem. Porque se eu pensar assim, olhando de fora, como importador, se o custo do LCL é menor e eu não vou usar toda a cubagem do container, eu vou de cara pensar em trazer uma carga LCL. Não tem demurrage, não tem nada disso. Não tem essa responsabilidade, eu vou logo encher um consolidador com a minha carga. Tem limitações? Eu imagino que deve ter de coloader para coloader diferente, Exatamente, né? Mas tem como limitação e depende de coloader para coloader, depende do momento, depende da rota. Às vezes, numa exportação, tu coloca num LCL uma carga de até 30 metros, dependendo do destino. Na importação, agora que a questão do mercado tá faltando espaço, tem muita gente querendo colocar carga de 20, 30 metros, mas tem coloader que acaba não aceitando nesse momento porque não vale a pena. Ou também carga muito pesada, porque a gente enche o container, tem um limite de peso e de cubagem. Então, às vezes, tu tem pouca cubagem, mas por causa do peso das cargas pesadas, tu não consegue mais colocar. Então, tu tem que fazer essa análise. E na hora que vocês vendem para o cliente, ele vai fazer uma consulta e avaliar. Eu vou avaliar se eu trago LCL ou FCL. Hoje, no momento que a gente está vivendo e tudo mais, quais seriam as limitações dos clientes? Para eles pensarem, não, a partir daqui eu tenho que botar num full container. Ou é de rota para rota? Na realidade, nesse momento, o mercado, né, os clientes estão buscando colocar carga grande na importação, no LCL, justamente pela garantia do espaço que a gente falou lá no início. Por essa garantia. Então, pelo menos eu estou fechando um Porque LCL. eu não estou conseguindo espaço no full, mas eu vou conseguir embarcar a semana que vem no consolidado. Quem sabe é mais ou menos isso que o Lucas estava falando sobre uma estratégia de você pegar uma carga grande, separar em pequenos pacotes e como vai chegando um antes e para o Natal, vamos pegar isso como exemplo, né? Para o Natal eu não sei se minha carga vai chegar em tempo, divido ela em 3 containers, pelo menos um vai chegar a tempo, vou ter mais ou menos por aí? Exatamente. Na verdade, assim, a programação, você tem... você teria que trazer 20 metros cúbicos ou 30 metros, você vai dividir por semana, 15 metros por semana ou 10 metros por semana e você começa a embarcar semanalmente. Mas voltando à colocação da Diele aqui, vale ressaltar que o profissional que estiver atendendo esse cliente, ele tem que entender e fazer a conta certa para o cliente. Isso é muito importante, né? Porque para ele não se sentir ludibriado, talvez, né? Exatamente, que então, daí tem os custos da armazenagem, os custos, que nós comentamos. Que são mais altos. Não existe operação física de mercadoria que não haja custo. Sim, então, assim, porque é muito manuseio, né? Até como você falou, mexe aqui na carga, mexe ali. É um serviço peculiar, ou seja, é muito específico. Você tem que fazer separação por foto, você tem que apontar um rasgo na caixa,
uma fita que veio avariada, uma caixa que veio aberta. Porque vocês comentaram, né? Hoje, nesse atual momento, ou talvez, dependendo da rota, tem 10 houses. Eu já peguei 25 houses dentro de container. Isso, né? pode Depende então, o tamanho das cargas. o tamanho das cargas, o momento do mercado. Imagina, você tem 25 importadores dentro do container. Então, assim, você dilui o teu risco também operando num terminal de zona secundária, você garante uma negociação, você pode negociar, você pode fazer N outros tipos de negociação para uma carga muito específica, que é o LCL. Né? Não é um bicho de 7 cabeças, você tem que estar bem amparado com profissionais que você vai estar contratando para que eles possam te dar o real funcionamento. Perfeito. E não tem como realmente ser mais barato, porque o serviço aplicado naquele produto, ou seja, no LCL, ele vem agregado de outras coisas. Né? Você dilui os teus riscos, mas você, sozinho num full container, você trazer 20 metros cúbicos, a demurrage é tua. Se o mapa trancar a tua mercadoria por A mais B, né? É você sozinho. Você não rateia com ninguém. Né? E os rateados dentro dos custos LCL, eles são proporcionais ao seu peso, ao seu CIF, a sua cubagem, né? Então, assim, dá para ficar muito bem amparado para quem é especialista no negócio, não vai deixar a peteca cair de forma alguma. É muito legal. Isso que eu acho muito bacana do frete internacional, que a gente fala bastante aqui no podcast. A gente vê... Nós temos uma área dentro do comércio exterior que tem muitos players, né? Muitos competidores, que é o frete internacional. Assim como a gente tem nas outras, né? Despacho, trading. Só que o que a gente sempre gosta de falar, não dá para se basear só pelo frete internacional. Tem muitas coisas que acontecem na cadeia logística que podem impactar. Sim. Então, a gente sempre ressalta para os clientes, o frete ele pode ser mais barato, mas tem atenção com relação à armazenagem, os outros custos, o transporte rodoviário aqui, dependendo do perfil da carga, né? Então, sempre vale. Até que o Sig comentou antes de uma carga estar atrelada com outra dentro do container. Isso também é um risco que o cliente que contrata, paga um frete LCL, pode correr. Porque dentro do container, um exemplo, pode ter uma carga perigosa e no momento do embarque o armador solicita mais alguns documentos que não solicitou antes. E nisso o container fica. E o exportador, dono da carga perigosa, não teve tempo hábil de apresentar os documentos, o container inteiro vai ficar. Sabe uma coisa que é muito legal, Ana, já que você tocou nesse assunto, eu vou partir para outro ponto da nossa pauta, que é, se eu tenho uma carga perigosa dentro do container, o frete internacional todo é aplicado com aquele adicional? Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente essa tratativa das cargas perigosas no LCL. Se vocês, lá nessa análise, lá na consolidação, misturam tudo com a perigosa e se aplica o valor do frete de carga perigosa, porque para quem está ouvindo, gente, assim, para movimentar uma carga perigosa, sempre, se você é o dono da carga, né? Você sempre vai pagar um valor um pouquinho maior, que os armadores eles cobram adicional de carga perigosa, os terminais cobram adicional na armazenagem para carga perigosa. A pergunta aqui é assim, eu não tenho uma carga perigosa, Ana, mas dentro do meu container tem? Eu vou pagar mais como importador o frete? Como é que funciona isso? O frete, não. O importador da carga perigosa vai ter uma taxa a mais de carga IMO. Agora, a armazenagem vai depender de cada terminal. Existem situações... Mas daí eu não tenho culpa. Meu pacote entrou lá e eu não... E aí? Eu posso ter culpa? Mas aí você vai ter culpa se você for o dono da carga IMO. Aí você vai pagar. Se você não for carga IMO, você não vai ser cobrado. É importante isso é importante. Tá muito claro para o cliente, porque... Sim. Às vezes ele, mas a minha vem uma bateria de lítio. Mas cara, bateria de lítio derrubou um avião, né? Explode. Então, assim... E é que importante... nem a Bruna falou antes, desculpa, Bru, te cortando, mas que também existe os custos da zona primária e da zona secundária. E cada um também vai colocar um adicional em cima. Isso. E o importador que está trazendo a carga IMO, ele não está pagando só o adicional sobre a carga dele. Ele vai pagar sobre o container inteiro. Sobre o CIF do container inteiro. Do container. Então, isso é bem importante a gente relembrar. Interessante. Mesmo. Então, assim, Bruna, esse é um ponto bem interessante para a gente passar para quem está ouvindo. Por exemplo, exemplificar, né?
a minha carga ela custa $10.000. Ok, mas dentro do container tem $100.000 em carga. Então, o importador ele vai pagar na armazenagem o adicional de IMO. Na zona primária, ele vai incidir sobre 150% em cima dos $100 Dos 100 mil. dólares, mesmo que a carga dele valha 10 mil. Porém, eu, como terminal secundário, Que é a segunda fase. a segunda fase, eu posso determinar quanto eu vou cobrar dele. Eu não posso determinar o que cobraram de mim. Porém, de zona secundária. Porém, isso é uma negociação específica entre o terminal e o seu cliente, que daí vale o profissional que está sendo contratado alertar. Tem E que dizer, alertar. olha, a tua carga vai chegar assim, assim, assim. Ah, mas meu cliente paga qualquer Mas coisa. como é que eu vou Existe, eu já saber escutei que isso dentro do várias container? vezes. Isso que é legal, Sig, porque você falou, né? Uma pegadinha. O LCL tem muita pegadinha. Na verdade, não é que são pegadinhas, mas para quem é leigo no assunto, não vai virar e perguntar. Bom, minha carga é perigosa. A pessoa não vai saber. Então, ela tem que ouvir os teus e tons para saber, Obviamente. na prática, com o que ela precisa se preocupar. claro. E qual é a pergunta que ela tem que fazer. Na real, eu falei justamente sobre isso porque a pesquisa que eu fiz foi assim, ó, o primeiro site dizia assim, ó, presta atenção que pode ter pegadinha no LCL. E as outras duas matérias que eu li diziam o contrário. Não, o LCL é muito melhor em relação ao full container, porque você tem várias vantagens, etc e tal. Então, a pessoa que vai buscar pela primeira vez lá no Mr. Google, né, ele vai ficar na dúvida, porque ele não sabe para que lado correr. Aí E não existe como você não prever isso a partir do momento que você, para embarcar, você tem que ter um MSDS, você tem que ter uma FISC, uma ficha de emergência para saber se vai aprovar. Então, não o importador de carga IMO, ele já sabe, de carga perigosa, ele já sabe. Assim, a grande maioria. Talvez o cara que está trazendo mas é um bonequinho do I99 que tem uma bateriazinha que não vai... Não vem Se a bateria. for classificada... É por isso que você está comprando produtos que não vêm com bateria. Exatamente, comprovei sem pilha. Mas aí que vem o que a Bruna falou muito claro, né? Depende. Depende. E como depende, você tem que conversar com alguém, né? Que sobre vai te todos os ilustrar custos. isso de Ilustrar. forma transparente. Então, da mesma forma... que eu volto você estar bem assessorado por quem você está contratando. Para você não vai ter surpresa nenhuma. Lucas, que você estava falando um negócio, estava pensando assim no mercado de bolsa de valores, etc., ações e tal, né? Quando você tem vários assessores, ou um assessor, ou vários assessores, que você vai pedir opinião. E sempre que você tem uma grana e você quer botar em um determinado papel, você vai pedir opinião para um assessor. E sempre é diferente o momento, e é mais ou menos como no mercado do comércio exterior. É sempre diferente, né? Não é que eu estabeleci um preço com você de uma importação de um container que veio há 3 meses atrás, que as taxas são as mesmas, que os transit times são os mesmos, que o deadline é o mesmo. Muda completamente. Muda. Você tem que fazer sempre uma nova cotação, um novo orçamento, uma nova estratégia, porque o tempo, o clima, a política, etc. mudou. Então, é muito importante, assim como no mercado financeiro, você ter uma pessoa de extrema confiança para que você possa, quando ter um momento como esse, o cara até abrir o olho e dizer assim, cara, não vale a pena, vai para o full container, vai para o LCL. É isso aí. E as operações elas podem ser todas customizadas a partir dessa análise. Então, às vezes, como você falou, é um momento de full container, mas no momento do ano onde falta espaço, o frete está lá em cima, talvez seja necessária a estratégia ser um LCL. Até outro ponto que eu gostaria de ouvir de vocês, quem traz carga refrigerada? Né? Que cargas com controle de temperatura, pode embarcar no LCL? Não. Não? Não tem como a gente fazer dá pra trazer só um esse pedacinho controle. de baconzinho, só Um gelinho dentro da caixa? No aéreo você até consegue, porque quando você vende um serviço LCL, você vende a regularidade. Eu tenho um serviço, tem tanto serviço semanal e tu vai ter que cumprir. Agora, uma carga refrigerada LCL, a gente não vai ter essa frequência de embarques para te conseguir manter um serviço. Se eu sou um cliente de LCL, eu vou ter acesso a mais documentos. O que difere a documentação de um full container para um LCL? É tudo igual? Tá, vai ter voice, packing, mas assim, como cliente. Bom, eu posso falar. Vamos lá. Como é que funciona? Não, a documentação ela é toda igual. Trâmite, desembaraço, é tudo igual. A única coisa que diverge, existe um ponto de discussão, é sobre o BL de primeira pernada e segunda pernada. Que é assim, como a gente estava falando. Índia eu vou ter para Índia, Hong Kong. Vamos usar esse exemplo para quem está ouvindo a gente. Vamos continuar nele, né?
Então, a carga saiu da Índia para Hong Kong no container A. Você emitiu um BL de primeira pernada com os dados da carga, é a mesma invoice, é o mesmo packing list, é tudo igual. Porém, ela chegou em Hong Kong, ela passou uma semaninha ali, como a Bruna falou, para fazer o transbordo, para sair de Hong Kong para Itajaí. Ali aconteceu o second leg, lá, ou a Segunda pernada? a segunda pernada que vem direto para cá. Aí, ele saiu do container A e foi para o container B. Eu, como cliente, vou receber outro documento nesse momento? Aí que tá. Depende. Eu quero saber o que eu preciso me preocupar. Você, você precisa estar muito confortável com o teu despachante e com a aduana que você opera. Algumas vezes pode dar um problema. Pode dar. Muito difícil dar. Hoje, assim, a coisa já está mais... A alfândega já entende que a carga de LCL é uma carga solta. Por quê? Existia no passado uma visualização de que a carga LCL tinha que ser o container que adentrou ou chegou no Brasil ou adentrou no terminal estivesse na documentação. Tá? Isso é um ponto de divergência, dependendo se tem algum fiscal ali que pode falar, isso não é um negócio que está 100% decidido, né? Mas se tem o mesmo número de BL, isso é o mais importante. Você vê que o BL de primeira pernada é o C, o de segunda pernada é o C, porém tem o A, o container A e o container B. Às vezes você precisa só de um carimbo de transbordo ou uma declaração, uma carta de correção dizendo que embarcou no navio A, mas o que chegou transbordou para o navio B. Então, operacionalmente, assim, o restante é tudo igual. O processo de despacho que o teu despachante vai utilizar, ele é o mesmo, né? Ele só vai ter que utilizar a unidade de desembaraço da mercadoria e o número do terminal que ele está que ele tá liberando a carga. O restante da documentação, isso é uma coisa que está bem mais light, tá? No passado ele era um pouco mais latente. E a partir daí, não tem o processo nada é o mesmo. Packing, invoice, vai ter um HBL, vai ter o BL. A documentação... O BL é que daí para o agente de cargas... É que muda um pouco, né? Caso você que esteja ouvindo a gente trabalhe no agente de cargas, você tem que pensar assim, vai ter o coloader, vai ter o BL do armador, porque ele contratou o frete do armador e você vai ter o BL de quem você contratou, que no caso é o coloader. Então sempre pense assim, qual BL que eu vou ter? O BL do serviço que você contratou, do parceiro que você contratou. Então, se você trabalha no coloader, você vai ter o BL do armador. Se você contratou de um coloader, vai ser dele. Né? Isso mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão trabalhando com isso já há algum tempo, né? Se vocês identificam se, assim, LCL é uma tendência de crescimento para o futuro, porque pelo que eu tenho acompanhado aqui, fui buscar alguns dados em relação à importação e exportação. Do ano de 2017 para 2018, a gente teve um crescimento muito grande, assim, 13%, 15%. No último ano, a gente teve um crescimento mais desacelerado, de 3% a 4% em relação à exportação e importação. O ano de 2020 é uma caixinha de surpresa, né? Porque não até é referência, então, né? Sim. Ele foi legal, daqui a pouco foi lá para baixo, agora está subindo. Tá uma loucura. Está uma loucura, está uma gangorra. E a pergunta é, vocês veem isso crescendo nessa pesquisa, essa busca por LCL? Que também é uma coisa que eu acho que é importante para quem está tentando se conectar nesse universo. A pessoa que está ouvindo agora, muito provavelmente, é aquele que quer saber, e aí, LCL tem um fit comigo, né? Ele funciona para mim? E aí? É tendência? O pessoal está procurando mais? Como é que vocês veem o futuro disso? Meio como próximos anos assim, do LCL, vai? Eu acredito que sim. Eu acredito que, pensando positivamente pelas empresas que irão surgir, o LCL ele é muito bom para o cliente que quer dar o primeiro passo, importar uma amostra para revender no mercado. E eu estou sentindo que o mercado está caminhando para isso. Legal. E o LCL a gente está tendo mais procura também por conta daquilo que a Ana falou. No full container, a gente está sofrendo com falta de espaço, falta de equipamento. E pelo LCL a gente ter essa garantia de espaço e de embarque, os clientes têm mais preferência pela segurança. Ah, legal. Entende? Bacana. Então, acho que a minha visão positiva é que cresça. Show. E Ana? E depende também muito do mercado, do destino, né? Porque tem muito exportador que acaba vendendo para importadores que sempre compram aquela quantia pequena, menor. Então, se o mercado de destino está aquecido,
recebi agora um pedido de compra maior, vou no full container. Mas o LCL sempre vai ter. Assim, o que eu vejo, Sig, assim, é que as curvas de tendência, quando aumenta o full, aumenta o L junto. Ele vai junto. Ele acompanha. Então, as linhas de crescimento, elas são iguais. Então, assim, se o full container alavancar, o LCL alavanca junto. Talvez não pelo cara que parou de comprar LCL e começou, né, ir para o full container, mas veio um novo cara que está recomeçando. Ou o cara que está com uma outra estratégia de compra. Então, assim, a linha ela é muito parecida. Segui respondendo até a tua pergunta de tendência, eu acredito, isso é uma opinião minha como especialista, né? De inteligência logística. Eu acredito que existe sim uma tendência disso se manter ou aumentar, porque as empresas, na hora do seu planejamento de estoque e tudo mais, elas estão quebrando mais, na minha opinião. Então, ninguém quer ficar com muito estoque, que é dinheiro parado, e com o dólar muito alto, digamos que o cliente hoje, eu preciso muito de 2 pallets. Certo. Então, eu vou trazer esses 2 pallets, porque o dólar está muito alto e vou acompanhando a oscilação do mercado. Bacana. Então, é uma forma de ele melhorar o fluxo de caixa dele, importando no LCL, porque, afinal, apesar de a gente falou, né? A armazenagem é mais alta, mas tudo pode ser negociado, sabe? Claro que é. E eu acho que é justamente aquilo que a gente falava até então. Uma das grandes mensagens que a gente trouxe até agora, para quem está operando só com FCL, existe um outro horizonte para você olhar também. Existe um outro caminho que é o LCL. Quer dizer, você pode usar de uma outra estratégia quebrar em o outro estoque. momento Isso. Claro, muitos clientes que estão ouvindo a gente vão pensar assim, eu tenho uma negociação com o meu fornecedor muito boa de compra do produto, mas se eu trouxer o container todo. Mas, às vezes, no momento da compra, não existe esse poder de barganha. Ainda mais hoje na China, a gente vê os produtos aumentando muito, uma escassez de produtos lá. Então, às vezes, para o importador, não vai mudar se ele comprar um container no preço do produto ou se ele comprar 2 pallets. Então, é muito no caso a caso. Muito da característica do produto que ele vai trazer. Tem produto que é característico você trazer consolidado. Você não vai conseguir... você falou lá do chip. Você não vai trazer isso. Você não vai trazer um commodity que você compra em larga escala no LCL. Não. Então, a gente já consegue mapear. Existe um estudo já que a gente consegue mapear quais são as NCMs que vale ter um break-even bom para você operar com LCL. Legal, gostei então, da palavra break-even. Dá para você chegar lá. Então, assim, você consegue entender e ver onde é que é o mercado que você consegue atacar, porque a característica daquele produto é de carga consolidada. Então, assim, aí vem a inteligência... Logística e comercial. O nome e é bonito, dados, né? Mas no fim, o que a gente faz? Reduz custo, vê o que dá para fazer no fim, de melhor. Fácil o que a gente faz, avalia o caso a caso. Junta todos os especialistas e discute. Gente, a gente vai encerrar agora a nossa conversa, né? Eu gostaria de agradecer muito. A gente está com o limite aí. Mas para a gente fechar, a gente gosta que cada convidado, como especialista, deu uma dica para quem está ouvindo. Então, se a gente pensar nos desafios do LCL, para quem está ouvindo a gente, às vezes nunca operou, qual que seria a dica que você deixariam para o nosso ouvinte? Bom, posso iniciar? Com certeza. Primeiros mais velhos. Olha, tá bom, Ana. Tá bom, Ana. Eu acho que você adquiriu essa barba branca aqui, no tempo que você trabalhava ali, Não, eu perdi o cabelo todo na época da consolidação. Cabelo todo, né, Mas vamos lá, gente. Brincadeiras à parte, o que eu acredito, e acredito e tenho total confiança nisso que eu vou apontar para vocês, contrate o profissional que sabe o que vai estar te entregando. Porque com essa transparência, ele vai conseguir fazer que a tua conta feche, ele vai entender a característica da tua carga e você tem toda e total possibilidade de negociar tudo o que você vai estar contratando. Então, assim, todos têm uma rede de parceiros. O LCL envolve terminal na origem e no destino, envolve um agente de carga, sempre tem um tripé aí nessa relação. Então, assim, a minha dica veja quem você está contratando, confie em especialista, porque isso vai fazer a diferença no que você vai ter como resultado de tempo, de custo e, às vezes, o barato sai caro. Tem que olhar bem mesmo quem é que vai estar te entregando transparência.
Ana, o que tu tem de conselho aí para quem está ouvindo a gente? Eu vou dar uma dica que a gente não teve oportunidade de falar aqui, que é a questão da embalagem. A gente viu que num processo LCL, a carga tem muito manuseio. Perfeito. Sai de um lugar, vai para o outro. Então, a embalagem adequada é muito importante. Show. Muito bom, Ana. Obrigada por compartilhar isso com a gente, porque com certeza é um fato. Olha só quanto manuseio, né? Na origem, no destino. E fora que a tua carga vai estar estufada no container com diversas outras. Então, uma carga frágil precisa estar marcada que é frágil, se pode ser empilhado ou não. Então, a embalagem é de extrema importância. Muito obrigada. Bruna, algum conselho para quem está ouvindo a gente? Aos profissionais de comércio exterior, busquem entender as necessidades do cliente. Eu acho que isso é o fator principal para a gente conseguir entregar um serviço de boa qualidade e entregar o que o cliente estava esperando. Acho que é isso. Muito bom. Obrigada. Sig, o que tu deixa de recado aí pra gente? Cara, pra quem legal. tá ouvindo a gente? Eu acho assim, a gente vem falando muito em quase todos os podcasts, quando a gente faz essa pergunta final, as respostas vêm. Como tem muitas variáveis, então procure um bom profissional. Então, como isso é extremamente batido, nem vou repetir, apesar de estar falando, estou repetindo. Eu acho que essa questão é muito importante. Eu acho que o LCL, a mensagem seria essa, né? O LCL, para mim, é um grande mote sobre custo-benefício. Você tem a questão do custo, mas do outro lado você tem um benefício se bem calculado efetivamente. Eu quero, de novo, falar da questão da Demurge, porque ela é um grande calo no nosso sapato, e quando a gente fala do LCL, a gente se livra um pouco disso. Então, quem sabe possa ser esse uma outra... essa possa ser uma outra mensagem positiva no sentido de olhar para isso, e estratégia também. Veja o LCL como uma outra estratégia. Cote FCL, cote LCL, veja qual que é a melhor estratégia, vai de novo, para o teu produto chegar na tua prateleira no tempo em que você quer. Muito bom, até porque a gente disse que tudo pode ser customizado, que é produto de produto, então vale a pena. Gente, ficamos por aqui. Muito obrigada aos nossos convidados, à nossa equipe de produção e a você que acompanhou nossa conversa até aqui. Nós esperamos ter atingido as suas expectativas sobre o tema. Então, a gente pede, conta pra gente um pouquinho sobre a tua experiência do LCL nas redes sociais e tudo mais. Nos ajude a levar o conteúdo do Teus e Tons para todos os cantos do mundo. É só você seguir a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube. Por lá estamos sempre compartilhando novos conteúdos, além do nosso podcast que você encontra nas principais plataformas de streaming. Gente, obrigada, compartilha aí mais uma vez. Obrigado aos nossos convidados, foi um prazer estar aqui no nosso bate-papo. Valeu! Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu!